Olá, que prazer estar aqui para falar com vocês. Antemão, quero agradecer a oportunidade que vocês me deram para estar falando sobre esse tema tão importante que é o transtorno de personalidade na adolescência. Eu fui convidado pela professora Cristina Kahn e quero aqui, em nome dela, agradecer a toda a direção da escola, a todos os professores e aos alunos, por escolher um tema de grande importância que principalmente hoje dentro da sociedade. No mundo inteiro vem aumentando muito gradativamente o transtorno psicoativo, principalmente entre os jovens, os adolescentes. Também esse número é muito grande com as crianças. O mundo moderno tem trazido avanços importantíssimos para o desenvolvimento econômico, financeiro, tecnológico. Grandes avanços estamos vivendo, mas também vem causando grandes prejuízos, principalmente ao jovem, ao adolescente, que faz um uso muito perverso das redes, Aliás, toda a sociedade hoje está fazendo muito uso das redes sociais, aonde se perde aquela oportunidade, às vezes no minuto de descanso, descansar um pouquinho a mente, mas aí é esse momento que nós muitas vezes aproveitamos para responder as pessoas que nos perguntaram alguma coisa, a conversar pelas nossas redes sociais, a nos atualizarem. Olha, vou dizer uma coisa, é muito comum nas minhas sessões, principalmente com adolescentes, eles reclamar da ansiedade. Uma ansiedade quando vai fazer uma prova, quando vai fazer o exame, quando às vezes alguns já estão fazendo alguma entrevista. Então eles têm, a ansiedade, aquela antecipação do medo. E eles sentem com muita frequência essa ansiedade, até por causa que eles têm, eles querem se colocar numa posição bastante confortável, eles querem se apresentar, assim como numa disputa, como estar sempre em primeiro lugar, mas eles ainda não estão preparados para tudo isso. E aí gera o quê? O medo. A fase da adolescência é uma fase de desenvolvimento e de transformação. É muito difícil lidar com tantas mudanças que vêm durante a adolescência. É de extrema importância conhecer, ou pelo menos estar atento às variações da normalidade, avaliar o que é normal e o que é patológico. Isso é muito importante, que a família, principalmente a família, o professor, tem este olhar para ver qual é a necessidade, que até onde isto é normal, isto é patológico, ou precisa de um acompanhamento. Olha, se for analisar direito, ninguém está preparado para tantas transformações como os jovens, quando ele está passando da fase de criança para adolescente. Então há uma mudança em tudo, no comportamento, conhecimento. São os conhecimentos que vêm de fora, já não é mais só do pai, não é mais só o conhecimento da mãe, da família, eles já começam a ter informações de fora. O seu corpo também, tudo começa a mudar, tudo começa a ter uma transformação, No caso das meninas, na sua puberdade, elas começam já a crescer, o crescimento vem muito rápido, já começa a perder algumas roupas, aí começa também a aparecer os seios, pelos no corpo, elas se preocupam, já começa a preocupar com as suas curvas, elas têm também assim um maior suor devido a mudanças de hormônios que está acontecendo, são milhões de hormônios que estão se transformando, mudança dos seus órgãos genitais, cravos, espinha, a menstruação. Então tudo isso mexe muito com a mulher. A mulher, ela já sofre de constantes mudanças, Devido à menstruação. Também já quando a mulher chega ali próximo aos 50, logo após os 50 anos, que ela vai ter também a menopausa.
há também uma transformação muito grande no corpo da mulher, só que aí tem uma coisa, a mulher aí já está com a sua formação cerebral completa, né? Então ela tem aí mais força, mais resistência, mas mesmo assim mexe muito, né? Então daí da importância da gente entender uma adolescente, principalmente no seu início aí da puberdade, da importância da gente compreender esse tempo da mulher. As mudanças físicas e biológicas que acontecem com as meninas também acontecem com os meninos, viu, gente? A mesma coisa, né? Os adolescentes masculinos também são, as mudanças que acontecem também com eles são tão intensas quanto as meninas, né? As meninas atingem esta fase primeiro que os meninos. Nos meninos, a voz já começa a mudar, começa a nascer os pelos, todos os seus órgãos genitais também já começam a se modificar, aumenta muito a testosterona, a adrenalina então nem se fala, né? A adrenalina do jovem está sempre a mil, então é uma época também de grandes mudanças, de grandes transformações, aonde temos que ter um olhar especial para esse jovem, para esta jovem. Cá entre nós, gente, qual família está preparada para tantas mudanças, né? E tantas transformações? Nós o que precisamos observar, volto a chamar a atenção que isto é de grande importância, que muitas vezes nessas transformações os jovens começam a ter alguma modificação de comportamento que a gente precisa ver se isto é aquelas mudanças normais, né, da sua adolescência, ou se isto já está trazendo também hábitos indesejáveis, que é preciso ser acompanhado, que é preciso ser tratado, ou também se isso está ocasionando algum destemperamento, né? Verificar com muito carinho se isso já não está ocasionando um transtorno de personalidade no adolescente. Vamos falar um pouquinho dos transtornos psicossomáticos e psicológicos. O que é um transtorno de conduta, né? Então ela se caracteriza por um comportamento repetitivo, que traz um transtorno das normas, dos padrões sociais, dos padrões aceitáveis. Onde aí vem também o síndrome do pânico, fobia, o perigo dos vícios, a dependência química. Vem também muitas vezes agressividade, transtornos alimentares, transtornos de humor, a depressão. Pode ser que um distúrbio da infância também venha contribuir, né? Muitas coisas podem acontecer. Freud fala muito sobre isso, né? Dos traumas da infância. Então, até os 7 anos é onde realmente forma a personalidade da pessoa e depois simplesmente vai desenvolver, né? Como andar na adolescência, vai se formando também vai se fechando a sua personalidade e o seu cérebro vai se formando até os 21 anos. Mas é ali de criança, é no berço da criança que se forma ali a personalidade. Durante e depois da adolescência, a pessoa pode até talvez desviar por um caminho devido a isso que nós já temos falado, mas quando ele tem um berço de amor, de carinho, né, de prosperidade, não é a prosperidade que eu falo aqui, não é a prosperidade de ter tudo, mas aquela prosperidade da esperança, de saber, de acreditar, de colocar para a criança que ela não é incapaz, que ela é muito inteligente, que ela é uma vencedora, que ela pode, que tudo ela pode, que tudo que ela merece, tudo que ela quer ser está já dentro dela. Então isto é muito importante, já a cada dia, não somente para as crianças, mas principalmente para as crianças, mas de mostrar esse lado positivo da vida também. Não ficar, quando passar de uma situação, lembra que a gente está passando na situação, a vida não é aquela situação. E muitas vezes a gente vive uma situação como a vida inteira eu estivesse castigado para que a vida inteira fosse dessa forma. Então é muito importante quando uma criança, por exemplo, ela recebe, vamos dizer assim, uma nota vermelha, né?
O que eu devo fazer? Eu devo falar que ela é burra, que ela nunca vai ser nada na vida? Ou eu devo falar o contrário, que ela é muito inteligente, que ela é muito especial e que uma pessoa da capacidade dela não merece a nota que ela tirou, que ela merece notas muito melhores? Quer dizer, você está chamando atenção, mas você está valorizando ela, chamando atenção. Então é a maneira que a gente fala com as pessoas, e isso é muito importante. Uma outra coisa que está crescendo muito na faixa etária dos 12 até os 25 anos, gente, é o suicídio. Então nós também temos que tomar um cuidado muito grande. Às vezes as pessoas têm alguns ditados que eu reprovo. Ai, quem fala não faz. Ah, cachorro que late não morde. Então, quando a pessoa já começa a falar alguma coisa em relação à morte, em relação ao desprazer pela vida, são os sinais que essa pessoa já está dando da desilusão da vida. Essa pessoa precisa ser encaminhada para um tratamento terapêutico, para um tratamento clínico com neuro ou com psiquiatra. É incrível que as pessoas até hoje têm muito, sabe assim, tem uma resistência muito grande quando se fala em um psiquiatra. Sempre fala para a pessoa, olha, vai lá fazer um exame, né, para ver se você tem algum problema no coração, vai lá num cardiologista. As pessoas vão sem problema algum. Mas quando fala, olha, você agora vai se você tem uma necessidade de passar no psiquiatra para fazer uma avaliação, não é que você vai tomar medicamento, não. Você vai fazer uma avaliação e o psiquiatra vai aí, está acompanhando você e vendo a necessidade. Porque assim como eu preciso tratar do meu coração, assim como eu preciso tratar da minha garganta, da minha boca, dos meus olhos, eu também preciso tratar da minha mente, gente. Aliás, é ela que nós precisamos tratar. Aliás, nós precisamos do psiquiatra, nós precisamos do psicólogo, nós precisamos do psicanalista, do hipnólogo, justamente para que a gente tenha uma mente saudável sempre. Distanciamento dos pais. Isso gera um sentimento de curiosidade e euforia. Os jovens, eles, quando ele está passando da criança para a adolescência, eles não querem mais aquele contato assim com os pais, ele quer se aparecer mais solto, mais livre, como se independente, porque isso aí é a vontade deles, da independência. Eles estão caminhando para a sua dependência. Só que de um outro lado, eles ainda não sabem lidar direito com isso. Então, na mesma hora que eles querem distante dos pais, de repente eles também se sentem confortáveis, os pais também estão presentes, tá? Então, sempre os pais devem se mostrar presentes, não assim presente, aquela presença que incomoda, mas uma presença de companheirismo e de amizade, sabe? De um lado, o adolescente está descobrindo o que é ser adulto, mas não está plenamente pronto para exercer essa atividade e assumir as responsabilidades de ser adulto. Assim sendo, ele pode buscar exemplos de pessoas próximas, mas também pode seguir exemplos de grupos, ele pode se enturmar em grupos isolados, ele pode também buscar, ali o seu mentor como um artista, como alguém ligado ao esporte, depende de quem ele busca, tudo pode ser positivo, pode ser negativo, mas esta busca constante é normal estar com o adolescente. Então aí eu volto e falo da importância dos pais, às vezes com as meninas, de agradá-lo, de beijá-lo, de fazer questão de ser carinhoso com seus filhos, porque muitas vezes o malandro tá aí fora, as pessoas sem escrúpulos algum, que está aí na procura às vezes de uma pessoa de uma simplicidade e aproveitar aquela situação para usufruir maldosamente dos sentimentos daquela pessoa. É muito normal, é quase que um padrão, bem que não deveria ser, mas dos adolescentes não ouvirem muito e não aceitar as ideias dos seus pais. Eles sempre acham que as suas ideias são mais avançadas, que seus pais
são ultrapassados, embora os seus pais também passaram por uma adolescência, embora em momentos diferentes. E nós, como pais também, temos que entender que estamos vivendo também uma nova época. E isso é muito importante, esse entendimento, para que haja o quê? Para que haja um relacionamento de comunicação. Porque se fecha a comunicação, muito difícil, muito pior fica. Mas na verdade, muitas vezes, não é o adolescente que está, vamos dizer assim, não é que ele rejeita tanto as ideias do pai por estar ultrapassada, mas muitas vezes o adolescente ele está buscando a sua própria identidade. E isso eu acho importante, viu, gente? Porque a pessoa, cada um tem que ter a sua vida, né? Eles têm que criar a sua vida. Então, assim, o que os pais têm que dar orientação, os pais têm que dar suporte, né? Se precisar de uma ajuda, vai buscar ajuda. Tem coisas que a gente resolve dentro da nossa casa, eu, meu filho, né? A minha esposa. Mas tem coisas que nós temos que buscar ajuda fora. Às vezes buscar um grupo de apoio, às vezes buscar uma orientação psicológica, buscar uma orientação médica. Então, isso é muito importante também a gente ter esse entendimento. Porque até então, se romper esta comunicação dos adolescentes, né, dos filhos com os pais, aí também gera um medo do adolescente também ter uma conversa, né, mais séria com os pais, contar um problema que está acontecendo com ele, né, ou com eles. Então isto estreita as possibilidades de um relacionamento bom e de um bem-estar familiar. Olha, existe também muitos mitos aí que passaram na nossa vida, e isso fica repassando de gerações em gerações, principalmente muitos tabus em relação à sexualidade. Isso prejudica muito a educação sexual do adolescente que está começando ali a entender melhor esse processo. Às vezes vídeos de qualquer maneira, sem respeito, sem nenhum pudor, né? Isto às vezes leva o adolescente, muitas vezes até o adulto, a acreditar em coisas que são ali tem edições, ali tem um monte de fatores que as pessoas às vezes querem se comparar, ele quer se imitar com, às vezes, alguma cena que ele vê. Então isso é muito perigoso, tá, gente? Eu não quero entrar hoje dentro desse detalhe, porque seria aí mais horas de conversa, né? Mas a sexualidade, né? O transtorno sexual hoje está muito presente com os jovens também. Por quê? Porque muitas vezes eles criam uma expectativa, eles ficam muito ansiosos e acabam muitas vezes não tendo o resultado que eles gostariam de ter na sua sexualidade, nas suas relações, quando coloca ela na prática. E aí também tem o problema da bulimia, que isso aí está muito presente no sexo, nas meninas, né? A bulimia está muito presente com as meninas, a anorexia. O adolescente, nós temos que entender que o adolescente, ele está com toda a carga de energia, com toda a adrenalina, ele está carregado de emoções, ele tem 1001 pensamentos, então ele está num momento, sabe, que o cérebro dele está muito aberto, ele tem muita energia. Então aí também é maravilhoso se nós soubermos canalizar essa energia para o bem, para o estudo, né? Para a sua formação, canalizar sempre motivando ele, né? Que a gente não tem um limite, que tudo na vida nós conseguimos. Este é o melhor meio de elevar o jovem, talvez fazer uma correção, que muitas vezes apontá-lo somente os seus defeitos, isso às vezes ele não aceita, às vezes até nem nós mesmos aceitamos isso. Mas quando a gente mostra para a pessoa da importância dele, da grandiosidade dele, da mente maravilhosa que ele tem, do poder mental que ele tem,
aí com certeza esse jovem ele pode pegar, canalizar toda essa energia, mas para as coisas boas, né? Para o estudo, para a sua formação, claro também para a sexualidade, para a diversão, para a dança, para as brincadeiras, mas tudo dentro de um padrão ético e moral, né? Porque as coisas, o mundo muda todos os dias, todas as horas, todo instante, mas a ética, a moral, essa tem que ser, é imutável, tá bom, gente? A ansiedade é eu viver o futuro, e isso ninguém consegue. Então, as pessoas ansiosas, elas sofrem muito, porque o que é a ansiedade? É a antecipação do medo. As pessoas têm medo daquilo que vai acontecer no futuro, antecipa, mas não dá para resolver uma coisa do futuro. Eu só resolvo as coisas aqui, no agora. Então a ansiedade só vem a prejudicar. O mais importante para combater a ansiedade, gente, é uma respiração saudável, naquele momento que está ali, parece que o coração está saindo pela boca. Então nesse momento respira profundamente, faz aquela respiração diafragma aqui no umbigo, né? Sente o oxigênio entrando dentro de você, como se estivesse entrando o céu azul dentro de você, e deixa sair, né? Deixa soltar esse gás carbônico que vai sair com ansiedade, que vai sair com aquelas coisas ruins, com raiva, rancor, tudo aquilo que está dentro de você, preocupação, deixa tudo sair, torna a respirar o céu para dentro de você, torna a jogar isso tudo para fora novamente. É um bom exercício para você exercitar e combater a ansiedade. Transtorno de conduta, temos que ter um cuidado muito especial, tá, gente? A gente não sabe, de repente, hoje, infelizmente, apesar que a gente fala que a comunicação ficou tão grande, mas hoje a gente se comunica mais com as pessoas distantes do que com aquelas pessoas que estão perto de nós. Então a comunicação, por exemplo, de pais e filhos, isso diminuiu demais, e essa falta de comunicação, às vezes, eu não sei qual é a conduta, qual é o comportamento que meu filho está apresentando, mas normalmente eles dão sinais dentro de casa. Preste atenção nos sinais que está dando, e no caso de dúvida, busque ajuda, que isso é muito importante, vale a pena. Também tem os transtornos relacionados ao estresse, transtorno obsessivo compulsivo. Aí também, quando você fala de transtorno compulsivo e obsessivo, você tem que ter cuidado muito com as drogas, com os jogos, o sexo. Então tudo isso são transtornos que vêm da compulsão. Pessoas muito compulsivas têm essa tendência de migrar a sua compulsão por qualquer coisa, e na necessidade, na ansiedade, na depressão, o que ele vai fazer? Muitas vezes ele busca jogo, muitas vezes ele busca uma sexualidade desfreada, muitas vezes eles buscam também as drogas, porque as drogas, elas dão uma satisfação, um prazer muito grande. Bem, nós já falamos do transtorno de ansiedade, temos também o transtorno de humor, né? O transtorno de esquizofrenia, as pessoas às vezes precisam ver se é algum problema ligado à genética da família, tem que ter um olhar quando percebe alguns sintomas de esquizofrenia, e também transtorno de personalidade borderline. O que é esse transtorno de personalidade borderline? É um transtorno que muitas vezes não vem com uma causa só, ele vem agregado de vários outros transtornos, e aí se torna esse transtorno chamado transtorno de personalidade borderline. A adolescência é um período de intensas atividades e transformação na vida mental, e este comportamento pode ser interpretado por leigos como malandragem. Assim sendo, muitas das manifestações ditas normais da adolescência podem confundir com doenças mentais ou comportamentos inadequados. Então aí que precisa ter essa atenção. Se eu não perceber se isto é um comportamento inadequado, ou se isso já é um sintoma
o melhor é buscar uma ajuda, vai fazer uma avaliação com esse adolescente para que ele tenha uma vida saudável, né, gente? Isso é muito importante, porque ninguém quer ter nenhum distúrbio, ninguém quer ter nenhum transtorno, né? Então isso a gente precisa perceber, a família tem que perceber e estar atenta a esse, para ver também se isso é transtorno ou se é conduta. Comprovadamente, os tratamentos clínicos, junto com tratamentos terapêuticos, são as de melhor qualidade. Não existe, olha, esse é bom, esse é ruim. Ai, qual que é o melhor? Ai, o melhor é um psicólogo, é um psicanalista, é um terapeuta, é um hipnoterapeuta. Gente, tem dezenas de terapias. Aquela que as pessoas se enquadram, aceita com melhor, que se comunica melhor e com aquele tratamento que é necessário. Então junta o clínico com o terapeuta. Esse é o melhor resultado que vamos ter e com muito mais rapidez. Se eu for falar aqui, por exemplo, do tratamento com a hipnose, eu falo que eu fui hipnotizado pela hipnose. Trabalhei com psicanalista há muito tempo, trabalho até hoje com a técnica da psicanálise. Eu sou terapeuta holístico e também sou reikiano, né? Mas a hipnose para mim é um estado maravilhoso aonde você aplica dentro de uma pessoa no estado de transe qualquer tipo de terapia. Tá vendo que bacana? Porque quando eu estou num estado chamado transe, eu fico mais receptivo às ideias e também nesse estado eu sou capaz também de buscar memórias que passaram em minha vida, buscar lembranças que talvez eu não lembre mais. Aí o terapeuta, juntamente com você, vai ressignificar aquilo, vai dar um outro sentido, vai tirar a mágoa, vai tirar o sentimento, vai tirar a dor. Daí que eu vejo a importância da terapia com hipnose. Eu sou hipnólogo, hipnoterapeuta, trabalho também numa comunidade terapêutica dependente químico. Já há 10 anos eu realizo atendimento em Diadema, lá na Rua Ourense 292, e me coloco à disposição, está o meu telefone aí abaixo. Vocês podem ligar, podem entrar também nas minhas redes sociais para conhecer mais sobre o meu trabalho.